Boa noite, pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar um passo aí na matéria. Na última aula nós assistimos o vídeo do Simonal e pudemos ver aí essas questões éticas colocadas na prática, né? E essas questões éticas e morais, elas decorrem da vida em sociedade, e a vida em sociedade, como nós vimos, ela depende aí da existência do Estado. Então, a partir de hoje, nós vamos falar um pouquinho da organização do Estado e depois vamos falar aí de algumas questões constitucionais, né? Por quê? Porque a Constituição é a lei que dá essa organização do Estado brasileiro. Ela é a lei mais importante no ordenamento jurídico brasileiro, ok? Vou colocar o slide para nós começarmos aí, então, a nossa primeira aula desse novo tema. Vamos lá. Beleza. Então, organização do Estado, nossa primeira aula. Eu quero ler para vocês aqui o artigo 1º da nossa Constituição. Ele traz algumas coisas interessantes. Diz assim: a República Federativa do Brasil, então já está dizendo que é uma república, tá? Não é uma monarquia, que é federativa. Federativo, o que significa? É a união de federações. Então, o Brasil ele é uma união de federações. Professor, o que são essas federações? São os estados, tá? O Brasil é uma união de estados que tem uma certa independência, tá? Tem independência de gestão, algumas questões de legislação e tudo mais. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, o Brasil é a união, né, desses entes do estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, o Estado democrático de direito, em poucas palavras, seria que existe uma legislação, existe uma lei que é respeitada, né? Não é um estado autoritário, mas sim um estado democrático. E ele fala aqui dos fundamentos. O primeiro deles, ele fala, no inciso 1, fala da soberania. A soberania é o Brasil se impor ante outras nações, né? Então, o Brasil é um país soberano, o Brasil decide o que vai fazer aqui no Brasil, tá? E não outras nações, ok? Por exemplo, se o Brasil assina, por exemplo, um tratado internacional, esse tratado ele só gera um efeito aqui no Brasil, né? Primeiro, porque o Brasil assinou. Segundo, porque o Brasil, esse tratado é aprovado aqui no Brasil, tá? Não pode um país estrangeiro vir aqui, por exemplo, vir a China aqui e falar para o Brasil tem que ser assim, assim, assim. Não pode. É soberania. Cidadania, no inciso 2, né, que busca aí a questão do próprio cidadão, né, que o povo. Nós vamos ver no parágrafo único, aliás, já vou até pular para o parágrafo único, que fala o seguinte, ó: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, o poder está com o povo e ele exerce diretamente ou através de seus representantes que ele elege. Então, quando você vota lá no deputado, no senador, no governador, no presidente, são pessoas eleitas que vai exercer um poder. É mais ou menos assim, cada voto é como se fosse um grãozinho de poder. Então, quando você entrega aquele grãozinho de poder, a pessoa que mais tem o grãozinho de poder, ele pode usar esse poder. Então, o poder emana do povo. Professor, mas como então que o povo exerce diretamente o poder? Nós temos aí projetos de lei de iniciativa popular, né? E o povo, indiretamente, ele também pressiona
os governantes. Nós estamos vivendo momentos onde temos diversas manifestações e tudo mais. Eu marquei o inciso terceiro, porque ele fala assim, ó, a dignidade da pessoa humana. E esse é o princípio basilar da nossa Constituição, é o princípio maior da nossa Constituição, é a dignidade da pessoa humana. Então, toda a Constituição ela tem que ser examinada de forma a manter a dignidade da pessoa, independente de quem é essa pessoa, independente do que essa pessoa fez, ela tem que ter a dignidade respeitada, tá? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa ruim, tá? Seja uma pessoa que fez tudo certo, uma pessoa que fez alguma coisa ilegal, e quando eu falo ilegal, não só no sentido de crime, né? Imagine só, por exemplo, porque se eu falo de crime, você pode imaginar assim, o bandido não tem direito a isso, ok, né? Mas imagine só, você que excedeu o limite de velocidade, por exemplo. Isso não autoriza que a autoridade policial, por exemplo, vá e como repreensão por você ter excedido o limite de velocidade, bata em você ou faça com que você ande pelado na rua, porque está ferindo a sua dignidade. Você fez errado, você vai pagar a multa, vai ter os pontos, vai e tudo mais. Tá? Mas existe a limitação. Qual é? A dignidade da pessoa humana. Tá? Nossa Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã, e tem, volto a dizer, como princípio maior a dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Olha que bacana. Primeiro aqui, ele reconhece que o trabalho ele tem uma importância social, né? No que diz respeito à própria proteção do Estado, que o Estado vem e protege algumas circunstâncias da relação de trabalho por causa da interferência social. Nós estamos vendo aí pessoas que hoje trabalham ou não trabalham, em razão da pandemia, pode ou não pode trabalhar. Né? Vira uma questão social que extrapola a questão da saúde pública. E da livre iniciativa. Quando ele fala livre iniciativa, eu sei que é uma discussão um pouco já ultrapassada, mas ao mesmo tempo atual, e quando ele fala livre iniciativa, de certa forma, ele está consagrando o capitalismo, né? Está consagrando aí que as pessoas têm a possibilidade de buscar a forma de ganhar dinheiro. Então, você tinha um trabalho, veio a pandemia, você está buscando outras formas. Então, a Constituição garante isso em você. Então, você está fazendo comida congelada para vender, tem gente que está fazendo máscara para vender, tem gente que está fazendo N coisas, se reinventando. Né? Isso tem a ver com essa garantia constitucional da livre iniciativa. E por último, nesse artigo 1º, ele fala o pluralismo político. Então ele assegura a existência de vários partidos políticos, não apenas um. E eu entendo que quando fala assim pluralismo, também não dois. Né? Então é uma pluralidade, uma quantidade maior. E aí não nos cabe agora entrar da forma que isso foi deturpado, porque a grande maioria dos partidos, eles não refletem uma ideologia, né? Eles não refletem um posicionamento. Ele acaba sendo um agrupamento de pessoas que tem uma certa afinidade. Mas, por exemplo, dificilmente você vai falar que o partido social qualquer coisa, que ele tem realmente uma vertente mais social do que um outro partido que se diz liberal. Não necessariamente.
E você também não consegue ver uma uniformidade, né? Às vezes você tem, no âmbito regional, um, um partido que tem uma linha de pensamento, e no âmbito federal, uma linha completamente diferente de pensamento. Então, hoje, os partidos, eles não refletem necessariamente essa ideologia, mas assim, eu vejo isso como uma deturpação, né? Porém, a Constituição, ela permite. Hoje nós temos muitos partidos, e envolve N coisas, como financiamento partidário, fundo eleitoral e diversas coisas que envolvem dinheiro, né? Então, é simples criar um partido? Não, não é mais tão simples, é bem complicado, mas isso está garantido na nossa Constituição. Então, as pessoas podem, se você, em tese, tiver uma linha de raciocínio e quiser agrupar algumas pessoas, montar um partido político, você pode. É que a maioria das pessoas não se interessa por esses pensamentos, por essas ações. Mas a Constituição garante. Tá? Então, a partir daí, deu para a gente entender qual é a ideia inicial da nação brasileira, né? A organização básica da nossa nação. E não tem como nós falarmos na organização do Estado sem a tripartição dos poderes. O que é isso? O poder é único. Quando você pensar, se você voltar no tempo, pensar nos absolutistas, reis, onde ele exercia o poder sozinho, então ele podia fazer tudo. Então, aqui no Brasil, nós temos essa tripartição dos poderes, que seria o quê? A divisão, né? Uma parte do poder é entregue ao executivo, uma parte do poder é entregue ao legislativo e uma parte do poder é entregue ao judiciário, tá? E aí existe um sistema de freios e contrapesos. Olha aqui, no artigo 2º da Constituição fala, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Primeira coisa que no momento que nós estamos vivendo, você olha para esse artigo e percebe que assim, são poderes da União independentes e harmônicos, ou seja, eles funcionam em harmonia, mas eles são independentes, ou seja, não pode um mexer no outro. E hoje há diversas acusações de poderes interferindo em outros poderes, né? Eu tenho a minha opinião pessoal de alguns momentos aí que eu vejo, às vezes, o judiciário legislando, o legislativo executando, né? Então, existe aí, é uma linha tênue, que não existe uma limitação clara, tá? Mas esses poderes não devem um invadir o outro. Então, não pode, por exemplo, um poder dizer como o outro vai funcionar. Tá? Então, qual é a função básica? A função ordinária do legislativo é legislar e fiscalizar. Então, o legislativo ele cria a lei e fiscaliza os outros poderes também. Tá? E aí a gente tem as CPIs, CPMIs, né? É forma de investigar, né? Que também é uma forma de fiscalização, vamos dizer assim, né? O executivo, ele executa as leis. A lei está lá, ele é obrigado a fazer. Então, por exemplo, a lei diz assim, olha, X% do orçamento tem que ir para a educação. O executivo tem que pegar aquele X% e colocar na educação, sob pena de cometer um crime de responsabilidade. Tem a lei que diz lá, não pode gastar mais do que arrecada. Não pode gastar, tem a lei de responsabilidade fiscal.
Se o governante não cumprir essa lei, comete crime de responsabilidade. Então, o papel aí, vamos dizer assim, um dos papéis, eu acredito que até o mais amarrado de todos é o papel do executivo. Porque o executivo ele tem que cumprir a lei. Eventualmente, ele vai criar alguma lei, mas não é uma função ordinária. E todos os, os poderes, eles exercem poderes que não são os ordinários. O extraordinário ele exerce. É claro que o legislativo também executa em algum momento, que ele também julga em algum momento. É claro que o executivo também legisla em algum momento, mas também julga em alguns momentos, mas não é a função ordinária dele, ok? Por quê? O executivo? Porque ele tem que cumprir a lei. E a lei não é ele que faz. Portanto, eu vejo aí como o executivo, embora todo mundo entende que o executivo é o mais poderoso, né? Na realidade, eu entendo que o executivo é o que tem as mãos mais atadas para agir sozinho, né? O legislativo, embora ele tenha uma quantidade maior de representantes, ele tem um poder até certo ponto maior, porque ele pode criar a lei, a regra que o executivo vai executar, vai pôr em prática. E o judiciário, ele tem o dever de julgar. O que é isso? É pegar a lei e aplicar ao caso concreto, né? Então, a lei que foi criada lá no legislativo, ela é colocada ante o ato, o caso concreto, às vezes entre duas pessoas, entre o governo e uma pessoa e tudo mais, né? Por isso que, em tese, muita coisa vai para o judiciário. Você vê assim, olha, tal lei é inconstitucional, aí vai até o Supremo para o Supremo definir. Olha, tal palavra lá no artigo tal quer dizer tal coisa, e fica uma discussão até o Supremo decidir. Por quê? Porque o papel do judiciário é colocar a lei ao caso específico, ao caso específico, tá? Então, os, essa tripartição de poder, ela divide o poder entre esses entes e, ao mesmo tempo, todos eles têm aí o andamento do outro fiscalizado e acaba por o andamento de um ser, como eu posso dizer, um depende do outro, então ninguém pode fazer nada sozinho, tá? Então esse é um sistema de freios e contrapesos. E o nosso poder executivo, ele é dividido no municipal, que é o prefeito, tá? Mas o prefeito sozinho não é o poder executivo? Não. O prefeito ele é o chefe do executivo. E tem todas as pessoas que trabalham para o município, né? Então, aqui no caso de Jundiaí, por exemplo, tem o prefeito e tem a sede, que aqui não chama prefeitura, que chama paço, né? Mas em muitas cidades chama prefeitura, e as pessoas trabalham lá, elas compõem o poder executivo municipal, tá? Então não é só o prefeito é o chefe do executivo municipal. Tem o executivo estadual, que é o governador, ok? E aí é governador do estado e do Distrito Federal. E a mesma coisa, como eu falei, no âmbito municipal, ocorre no âmbito estadual. E o federal, que é o presidente da República, tá? Então você tem ali o chefe do executivo federal, que é o presidente da República. E o legislativo? O legislativo, eu tenho no âmbito municipal, eu tenho a Câmara dos Vereadores, que, né, os vereadores têm um mandato de 4 anos. No âmbito estadual, eu tenho a Assembleia Legislativa, que também os deputados têm mandatos de 4 anos.
E no âmbito federal muda um pouquinho, porque porque tem-se duas câmaras. O Brasil adota um sistema bicameral. Tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Não existe uma hierarquia entre eles, ok? Mas um representa as pessoas e o outro representa os estados. Então, os deputados representam as pessoas. Então, estados com mais população têm mais deputados. É claro que existe limite máximo e limite mínimo. E estado com menos população tem menos deputados. Só que essa limitação ela acaba criando ali um desequilíbrio ou um equilíbrio, depende do ângulo que você olha. Por quê? Porque estados pequenos, que têm um número mínimo, você tem uma representação individual muito menor do que um estado, por exemplo, como São Paulo, que deveria ter mais que o máximo. Então, como ele é reduzido ao máximo, foi estranha a frase, mas é isso mesmo. Vamos supor que São Paulo tivesse direito a 300 deputados, e o máximo é 200. Então, ao invés de ter 300, ele tem 200. E o Acre, por exemplo, teria direito a 5 deputados. Por exemplo, que se o mínimo for 10, ele terá 10, mesmo que ele não tenha pessoa suficiente. Então, eu tenho em São Paulo, o deputado ele representa mais pessoas do que do Acre. Porém, quando eles votam, o voto deles é 1 por 1. Tá? Quando vai votar uma lei e tudo mais. Então, em tese, um estado menor, que teria menos que o mínimo, o voto do eleitor ele tem um poder um pouquinho maior. Né? Mas não foi essa a intenção da Constituição, e sim promover um certo equilíbrio. Porque, por outro lado, imagine só, se São Paulo tivesse boa parte, uma parte muito maior da Câmara dos Deputados, o Acre não conseguiria nada, porque ele teria praticamente nada. Então, São Paulo mandaria. A ideia não era essa, né? O Senado, ele representa os estados, onde o senador tem um mandato de 8 anos, e são 3 por estado. Aí não importa. 3 por estado e pronto. Tá? Então tem essa curiosidade de ser 8 anos, que é diferente. Professor, mas toda eleição nós votamos para senador. Sim, só que em uma eleição você vota em um, em outra eleição você vota em 2. Na última nós votamos em 2. Na próxima eleição do presidente votaremos em um só. Aqueles 2 eleitos para trás, eles continuarão exercendo o mandato e só um vai ser trocado. Tá? Por fim, o judiciário ele é dividido em justiça federal e justiça estadual. Eu tenho a Justiça Federal Comum, a Justiça do Trabalho, que também é federal, a Justiça Eleitoral, que também é federal, e a Justiça Militar Federal. E no âmbito estadual, eu tenho a Justiça Comum Estadual, que é esse o fórum onde você, aqui em Jundiaí fica lá perto do INSS, é onde a maioria das coisas são decididas. E a Justiça Militar Estadual. Então, quais são dessas aí, as mais importantes, assim, né, mais comuns? A Justiça Comum Estadual, quando a pessoa vai divorciar, ela vai lá no inventário, bater o carro, pequenas causas, a maioria Justiça Comum Estadual, né? A Justiça do Trabalho, toda vez que você vai propor uma reclamação trabalhista, é na Justiça do Trabalho, que aí já é uma Justiça Federal. Tá? E a Justiça Estadual, a Justiça Federal Comum, um pouco menos. Ela é menos, mas ainda assim ela tem um grau de importância toda vez que você fala de um crime federal, uma ação que envolve um órgão público federal, por exemplo, uma ação contra a Caixa Econômica, ela deve ser na Justiça Federal Comum, né? Desde que tenha naquela cidade, né? Então existem essas coisinhas assim que não é importante para nós agora. Eu quero mais que vocês entendam. E aí eu vou apresentar um quadro para vocês, que lembrando que tem um PDF desse PowerPoint, você vai ter esse quadro para vocês entenderem aí
Um pouco mais quando a gente fala assim, ó, de STF, STJ, como que é, né? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui dividir um pouquinho diferente, ó, justiça comum, deixa eu fazer aqui, justiça comum, e eu fiquei na frente, deixa eu sair, tirar aqui a minha imagem. Só um minutinho, ok. Deixa eu deixar, deixa eu, aqui. Isso aí eu não vou atrapalhar muito. Pronto, fiquei menor. Olha lá, eu tenho aqui a justiça comum, opa, a justiça comum, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse ponteiro para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Não conseguem ver, mas tudo bem. A justiça comum, ele dividiu entre estadual e federal. Então, eu vou explicar a justiça estadual comum, a justiça do trabalho, ok? Então, a justiça estadual comum, ela tem os fóruns em primeira instância, passou do fórum, subiu, segunda instância, grau de recurso, tá? Vamos para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, no caso aqui nosso, do Estado de São Paulo, fica lá em São Paulo. Quero levar, ou quero recorrer, né, a ação, não concordei com o que foi dito no Tribunal de Justiça. Se tem uma ofensa a uma lei, nós vamos para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se tem uma ofensa à Constituição, nós vamos até o STF, Supremo Tribunal Federal, que hoje é tão falado. Né? Então, esse é um caminho, justiça comum estadual. Deixa eu voltar meu caminho aqui, porque eu quero que vocês me vejam. Voltei. A justiça do trabalho, que hoje também é muito usada, ela tem, na primeira instância, as varas do trabalho. Então, a vara do trabalho propôs uma reclamação trabalhista na vara do trabalho, a parte que não ficou contente com a decisão do juiz vai até o Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Aqui no estado de São Paulo, nós temos dois TRTs. O TRT número 2, TRT2, que é Grande São Paulo, Grande São Paulo e Litoral. E temos o TRT15, que é a 15ª região, que é de Jundiaí para trás, que é o Tribunal do Interior, com a sede em Campinas. Tá? Não gostou da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, quer ir até o Tribunal Superior do Trabalho? Pode, mas desde que eu tenha a ofensa a uma lei trabalhista. E se a ofensa for a Constituição, aí pode ir até o Supremo, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Tá? Esse quadrinho vai ficar para vocês. Não se preocupem em querer anotar, tal. Os outros também você pode tirar dúvida. Nesse quadrinho que eu encontrei, eu só não achei a justiça militar estadual, mas ela funciona mais ou menos no mesmo molde da justiça militar federal. Tá? Para vocês entenderem um pouco dessa tripartição do poder, como esses poderes funcionam. Para encerrar a aula, eu vou pôr aqui para vocês a frase da aula, que diz o seguinte, ó, é um erro vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo mede os obstáculos, a vontade vence-os. Né? Essa frase é de Alexandre Herculano. Eu gosto dessas frases porque às vezes a gente quer, deseja algumas coisas e não consegue. E aqui ele diz que não basta a gente desejar, a gente tem que querer. Não basta a gente olhar para os obstáculos, como é difícil conseguir. Nós temos que ter a vontade de vencer esse obstáculo. Pessoal,
A aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou qualquer dúvida, eu estou lá para tirar a dúvida de vocês na reunião. Pode ir lá, não tem problema nenhum. Tem a atividade de vocês. A aula que vem nós vamos falar aí da cláusula pétrea do nosso artigo 5º, são as garantias individuais. Provavelmente uma aula não vai ser suficiente, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.